pessoal, todo mundo entrando, tudo bom? Já vamos começando daqui a pouquinho. Dando só mais um minutinho aqui para o pessoal chegar. Nossa palestrante do dia, Renata, já está aqui com a gente. Então, o pessoal já vai chegando para a gente poder bater o papo. E aí, enquanto o pessoal está chegando, vou já me apresentando, eu vou liberando aqui todo mundo da sala. Mas vou me apresentando, então agora 16h03 e 3 minutinhos para a gente poder começar. Então, primeiro aqui vou me apresentar, eu sou a Raíssa, sou fundadora aqui da Escola Coru, junto com o Daniel, que vocês vêm interagir super ali no grupo, né, mandando os conteúdos, vira e mexe, estou ali com vocês também. E contando um pouquinho, né, para quem está ali na comunidade, mas ainda não conhece tão profundamente a Coru. Coru é uma universidade corporativa por demanda, né? Então a gente hoje atua em grandes 5 pilares: liderança e performance, diversidade e inclusão, né? O large growth, que a gente chama, que é vendas, marketing, CS, o pilar de desenvolvimento da indústria. Então, todas as matrizes de capacitação, hoje a Coru atua entregando um modelo que a gente brinca que é o modelo de Lego, né? Que é o modelinho que você vai montando e a gente atende super personalizado as empresas na ponta, porque a gente consegue capacitar pela capabilidade. Então, merchan feito, né? Quero aqui convidar. Só um adendo: a live está sendo gravada, então pedi autorização aqui para todo mundo que está assistindo, porque depois a gente vai disponibilizar no YouTube para mais gente poder assistir a live. E chega de merchan aqui. Muito, muito obrigada pela tua participação nesse bate-papo. Esse tema é um tema caríssimo, né? Tem muita gente falando, a gente vê nos jornais, a gente vê saindo em revista, estudo. É uma polêmica, na verdade, né? Tem as pessoas que amam e que estão super pró, tem pessoas ali ainda muito ressabiadas, mas sei que você está fazendo muitos estudos a respeito do tema, que você trouxe, né? Foi a embaixadora do tema aqui no Brasil e que tem muitos cases para compartilhar com a gente em relação a boas práticas, em relação a novas visões sobre a questão do 4 Days Week. Então, primeiro, muito obrigada. Ia pedir para você se apresentar para o pessoal. Obrigada, Raíssa. Eu nem sempre falei sobre esses temas, né? Eu me formei na GV em São Paulo, trabalhei com marketing muitos anos da minha vida e fui estudar a ciência do bem-estar, felicidade, futuro do trabalho, e acabei descobrindo que a gente tinha esse espaço para começar a discutir como é que a gente constrói culturas de bem-estar que sejam aliadas aos negócios, né? Então, um dos projetos que a gente tem trabalhado aí esse ano bem forte é a Semana de 4 Dias. Fizemos uma parceria exclusiva com a 4 Day Week Global, né, que é a empresa global que tem trabalhado com o tema, e a gente trabalha também a felicidade corporativa e sustentabilidade humana, né, com a Reconnect, minha empresa, para de fato desmistificar o tema e mostrar que o que a gente está falando é sério, sim, e que tem formas da gente trabalhar que sejam mais saudáveis e que também sejam boas para os negócios, né? Perfeito. E agora, a primeira coisa que eu queria já te perguntar de cara é, afinal, o que é futuro do trabalho? Parece uma entidade que todo mundo vai ficar falando, não, porque é o futuro do trabalho. Parece que é algo super distante, é algo que não é tangível. E quando a gente fala disso, quais são as dimensões que a gente está falando, né? Quando a gente fala das pessoas, quando a gente fala das expectativas e desse futuro, o que a gente está falando? Perfeito. Eu estava agora no South by Southwest, né, o maior festival de inovação que tem no mundo, e eles levaram bastante essa temática do futuro do trabalho. E eu acho que o principal ponto, Raíssa, é a gente entender como é que a gente constrói novas formas de trabalhar. A gente atua da mesma forma pós-revolução industrial, né, há 100 anos igual, o mundo mudou completamente, a inteligência artificial está mudando mais ainda, a tecnologia já vem mudando, né, a gente hoje é um trabalho até muito mais intelectual do que há 100 anos, e a gente quer voltar muitas vezes para o conhecido, e aí a gente vê as empresas querendo voltar para padrões que de repente já não funcionam mais, de comando e controle, de microgerenciamento, né, de medo, e eu acho que o futuro do trabalho é a gente pensar em novas perspectivas.
Não tem uma fórmula mágica, certamente, mas como é que a gente, então, entende que os anseios das pessoas e o olhar para as pessoas para o trabalho mudou? Eu lembro que quando eu me formei, todo mundo queria ser trainee de uma grande multinacional, né? E a gente aceitava sobrecarga, lideranças tóxicas. Hoje a gente vê a nova geração entrando no mercado de trabalho questionando tudo isso, e o próprio pós-Covid, né, trouxe um monte de reflexão que a gente olha para o trabalho e fala, não sei se eu quero só viver para trabalhar, né? Eu quero viver e trabalhar. E o trabalho é um dos aspectos da nossa vida. Então, o futuro do trabalho é essa discussão de como é que a gente traz sustentabilidade humana para trazer a sustentabilidade dos negócios. Passa muito por esse olhar. Excelente. E você falou uma questão importante, que é quando a gente olha lá para trás, há 100 anos atrás, né, na Revolução Industrial ali, a gente tinha um modelo de trabalho, né, muito processual e de esteira. E um outro elemento que trouxe, que rompeu com esse ciclo, foi a questão do Covid. A gente teve que se reinventar ali do Covid. E uma expectativa muito grande que as empresas tinham é que a gente, de fato, ia reinventar o modelo de trabalho. E agora a gente tem a sensação que a gente está meio que na contramão e meio que tentando, meio que voltando para o antes. Essa sensação, como é que a gente está olhando para essa questão do trabalho agora nessas duas esferas, né? Tanto a esfera que a gente tinha pré-Covid, pós-revolução industrial pré-Covid e agora pós-Covid ali. Como é que está essa questão do mundo do trabalho, na seu ponto de vista, Rê? Existe uma grande polaridade agora, né, de empresas que de fato querem voltar para o conhecido, né, então voltam por 100% presencial, para um lugar de controle, de microgerenciamento, né, de medo. Isso existe, de fato, isso está acontecendo. A gente vê empresas indo na contramão, né, de aumentando a carga horária, e a gente vê ao mesmo tempo, Raíssa, eu acho que acontecendo justamente aquelas que acreditam que dá para fazer de uma nova forma e dá para fazer de uma forma mais saudável, sem perder resultados. Ao contrário, né, eu acredito muito que talvez seja a forma mais sustentável de se gerar resultados. Então a gente vê empresas trabalhando aí uma cultura assíncrona, empresas trabalhando a semana de 4 dias, empresa trabalhando mais o remoto do que o presencial. Então, é uma construção que existe. Eu falo, quando a gente vê as matérias, às vezes são sensacionalistas, dá uma percepção de que o mundo está, então, voltando 100% para um padrão que é insalubre, né, para a gente. Mas eu acredito que, se a gente olhar, tem empresas querendo também liderar um novo movimento, discutir mais a saúde mental das pessoas, né? O burnout é uma doença ocupacional, não dá mais para as empresas não se responsabilizarem pela saúde mental dos times. Agora saiu uma lei do Senado falando também de empresas que promovem a saúde mental e bem-estar. Então, eu acho que a gente tem as duas vertentes muito fortes e a gente não pode desistir, porque senão a gente é sugado, né, para voltar para aquele padrão que a gente já tem visto que não tem sido bom, e não só para nós como indivíduos, não tem sido bom também para as empresas. A produtividade é baixa, o engajamento baixíssimo, menos de 30%, o custo de burnout é super alto, né? Então a gente vive hoje no mundo do trabalho, eu acho que 3 grandes problemas. Ambientes tóxicos, ainda existe assédio, abusos, né, por mais que a gente ache que o mundo está evoluindo nesse sentido. A gente vive uma sobrecarga clara, né, de muitas reuniões, muitas ineficientes, muito trabalho, então isso existe. E, por fim, uma desmotivação geral, né. Então, eu acho que ao invés da gente ter medo desse desconhecido, está na hora da gente entender que não está bom para ninguém. Então, está na hora da gente discutir esse futuro do trabalho, como é que a gente pode ser protagonista de uma construção de algo que seja bom para a sociedade, para a gente, como trabalhador, e também para as organizações, né? Perfeito. E aí, acho que a gente está falando de muitas mudanças, né? A minha sensação pessoal é que hoje a gente vive um momento, um ponto de inflexão na história, né? Em relação ao mundo do trabalho. Não sei se você concorda comigo, mas é um ponto de inflexão. A gente ainda carrega uma bagagem muito grande de um legado, de um passado que é insustentável, já foi provado por A mais B. Acho que a questão do burnout ser reconhecido como uma doença ocupacional é um fato consolidador disso, né? Então, o aumento dos casos de burnout e agora a questão de ser certificado como uma doença ocupacional é um caso, é um ponto importante disso, e a gente chega num ponto de inflexão em que não dá para voltar para trás, mas Exato. o futuro do trabalho ainda não chegou. Então, assim, quais são as mudanças que você está vendo que a gente precisa ainda percorrer para poder sair do ponto de inflexão e, de fato, avançar nessa próxima onda, nesse próximo momento? Perfeito, eu concordo 100% com você. Eu acho que a gente está muito naquele momento, né, de não saber o que vai ser, então a gente busca logo para voltar para aquele que a gente já conhece, que é o modelo 100% presencial, né, e muitas vezes de hierarquia e de falta de flexibilidade.
o futuro do trabalho vai exigir flexibilidade. Quando a gente vê hoje os dados, né, 59% das pessoas hoje estão no quiet quitting, fazendo o mínimo possível. A gente sabe também que tem o quiet ambition, né, que as pessoas não querem ser líderes, não querem viver para trabalhar. Então, vai ser insustentável, né? Em 2025, 25% da força de trabalho aqui no Brasil vai ser geração Z. Então, não adianta botar os temas embaixo do tapete. Eu acho que para a gente fazer essas mudanças, a gente precisa olhar para o que está acontecendo, a gente precisa olhar para as necessidades dessa nova geração, para esse novo olhar que a gente tem para o trabalho, de que eu não quero só viver para trabalhar, né? Eu lembro que quando eu conversava, talvez com os meus avós, o trabalho era assim, um fardo, tenho que pagar as contas e ponto, um dia eu vou ser feliz, né, cuidar de mim. E a gente percebe que nesse momento a gente não quer só isso, né? Até o Covid trouxe um pouco a vida é curta, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Então, o que eu sinto, o que a gente precisa para acelerar essa mudança? Dados, né? Então, quando a gente fala hoje do nosso trabalho, a gente tem sempre, como é que a gente mensura isso? A gente está falando de rever se o turnover, né, com ações práticas está reduzindo, se o engajamento aumenta, se o absenteísmo cai, né? Então, eu acho que é super importante ter dados para mostrar que o que a gente está falando não é uma piscina de bolinhas, um ambiente bonito ou só dar benefício para o colaborador. A gente está falando de principalmente 3 aspectos: da gente trazer mais senso de realização e significado para as pessoas, né, que elas olhem para o trabalho delas com mais sentido. A gente está falando de relações que sejam melhores, né, segurança psicológica, que sejam mais humanas, mais empáticas, e a gente está falando de qualidade de vida, né, ninguém mais quer viver só para trabalhar. Então, quando a gente pensa nesses 3 aspectos, a gente mensurando tudo isso, é difícil alguém falar, não acredito, né, não quero que as pessoas tenham boas relações na empresa, eu quero que elas estejam cansadas. Então, eu acho que a gente tem muito para desmistificar e comprovar através dos números, dos pilotos, né, que as empresas podem fazer. Excelente. Eu acho que tem um ponto que a gente falou aqui um pouco sobre burnout, mas é a questão de saúde mental, né? Acho que a saúde mental, ela deixou de ser mimimi, que era muito falado como mimimi, né, há um tempo atrás, e se tornou uma pauta que hoje é uma das pautas mais caras ao RH, né? O RH precisa estar formado, capacitado, entendendo quais são as dimensões da saúde mental para que possa receber esse colaborador e poder dar um melhor direcionamento, né? Seja um auxílio, um apoio interno, seja a recomendação e um direcionamento para um apoio externo, né? O que você viu de mudança no mundo do trabalho em relação ao tema de saúde mental, né? O que as empresas começaram a trazer de práticas, de discussões, né, de forma geral ali no mercado sobre esse tema? Você acha que o mercado está se adaptando em relação a tudo isso ou ainda está muito resistente, Rê? Vejo bastante mudanças, tá? Assim, eu comecei a falar sobre o tema em 2020, eu vejo que está completamente diferente, já existe uma maior conscientização de fato, mas eu acho que as empresas ainda não sabem muito o que fazer, né? As pessoas já entendem que o tema é importante, que a gente precisa priorizá-lo, mas na hora H o que eu sinto ainda estamos tratando sintomas e não a causa raiz. Então, o que eu vejo as empresas têm aí dado benefícios, falado de saúde mental através de palestras, dado muitas vezes terapia para as pessoas ou qualquer outro benefício, né, que ajude a tratar as doenças, mas como é que a gente previne o adoecimento? Acho que esse é o segundo passo, sabe, Raíssa, de que não adianta só tratar quem já adoeceu. Como é que a gente lida para prevenir o adoecimento? E aí a gente vai precisar fazer mudanças, principalmente nos rituais, nos hábitos, na forma com que a liderança atua, porque a gente ainda vê líderes que não entendem que o papel deles é também olhar para a saúde mental do time e prevenir esse adoecimento através das suas atitudes, e a gente ainda vê que muitas vezes eles falam, esse é o papel do RH, não tenho nada a ver com saúde mental, né? Eu não sou psicólogo. Então eu acho que o nosso papel é dar ferramentas para esse líder, para ele entender que é um check-in que a gente celebra mais, é reconhecer e valorizar mais as pessoas, é não ter mais piadinhas, é trazer para a prática a diversidade, a equidade e a inclusão, a segurança psicológica. Então, o que eu sinto existe a conscientização, mas nem todo mundo entende o seu papel nessa construção de uma cultura de bem-estar, né? Então, tá na hora da gente, de fato, não tratar só sintomas e quem adoeceu, e sim prevenir o adoecimento e fazer mudanças na forma com que a gente se relaciona dentro das organizações, né? Não sei se faz sentido para você. Total. Tem uma coisa que você falou que é a questão das piadinhas e tudo. Eu tenho uma filha de 6 anos, né? E aí eu sempre falo pra ela que só é brincadeira quando todo mundo se diverte.
E é uma coisa que a gente ensina para criança e a gente esquece dentro dos nossos ambientes, né? Que só é brincadeira quando tá todo mundo se divertindo. E se não tem alguém se divertindo, não é para ter. E como que isso impacta na nossa Não vida? é mais para ter. Exato. E como que isso impacta? Então, a gente ensina para crianças, mas hoje nas nossas relações corporativas, nas nossas relações de trabalho profissionais, a gente esquece isso e esquece o quanto isso afeta a gente mentalmente, né? E a nossa satisfação, o nosso bem-estar e o nosso sentimento de pertencimento aos ambientes que a gente passa tanto tempo. E acho que um ponto, né, você contando aqui a tua trajetória e antes da gente conversar aqui, estudando um pouco a tua trajetória ali, né, no LinkedIn e tudo mais, já vendo o que você fez, hoje você é especialista em felicidade do trabalho. Essa posição, com certeza, não existiria há 10 anos atrás, né? Hoje, o que você se dedica? O que é a felicidade no trabalho? Porque é muito mais do que você falou ali, né? Pô, não é piscina de bolinha, é o contrário disso, é a prevenção de tudo isso para que a piscina de bolinha não precise. Pelo contrário, as pessoas querem ter qualidade de vida fora do trabalho, não só. Então, o que é a felicidade no trabalho? O que é essa atividade que você se dedica, Rê? Acho que hoje é muito importante entender que felicidade no trabalho, de fato, não é um tema só do RH. Eu acho que o RH é quem traz a estratégia, né, quem impulsiona o tema dentro da organização, mas, de fato, a gente precisa de todo mundo nessa construção. A gente trabalha três principais aspectos, né, para, de fato, trazer mais qualidade de vida. Então, como é que a gente reduz a sobrecarga? Como é que a gente... hoje, por exemplo, das 8 horas diárias, a gente entrega resultado em menos de 3 horas. Então, o que a gente percebe é, trabalhamos muito, mas nem sempre bem. Então, como é que a gente pode levar rituais, tecnologia, inteligência artificial para reuniões mais curtas, mais objetivas, né? Como é que a gente reduz essa sobrecarga? E não queremos resultados, tá? Acho que isso é super importante. A gente está falando de trabalhar menos, mas melhor. O segundo aspecto tem a ver com a gente trabalhar, e o futuro do trabalho fala muito disso, mas por skills, por talentos, por dons, e não por um job description, né? Então, eu e você somos diferentes. Como é que a gente entende quais são as suas forças, quais são as minhas forças, e como é que cada vez que eu vou crescendo na carreira, mudando de área, eu vou levando os meus skills e não me encaixando, né, numa descrição de cargo. Então, isso traz mais realização e significado. E, por fim, as relações, eu acho que a gente tem que sair de um lugar, né, de a empresa e vida pessoal e profissional, que isso na verdade não existe, mas como é que a gente cria ambientes que a pessoa possa ser autêntica, sem medo, que ela tenha segurança psicológica, né, que ela se sinta reconhecida e valorizada. Então, hoje o nosso trabalho, né, trabalhando o tema da felicidade corporativa, e a gente está em grandes empresas, né, estou com projetos aí em Nestlé, em Unilever, fizemos um trabalho na Heineken, enfim, grandes empresas que a gente foi levar primeiro essa conscientização, depois a construção de um plano de ação, porque não adianta a gente ficar na teoria falando sobre felicidade, né? Como é que de fato eu pratico? E aí, por exemplo, a gente cria dentro do plano de ação ações para a gente utilizar melhor a inteligência artificial, para a gente reduzir a sobrecarga das reuniões, para a gente encontrar mais as forças do colaborador, fazer o job craft, né, que é redesenhar o trabalho de acordo com as suas forças, fazer um programa de reconhecimento, criar uma roda de conversa para uma escuta ativa. Então, o nosso papel, Raíssa, é trazer para a prática tudo isso, né? Porque eu fico pensando, quando eu era do marketing, trabalhava numa multinacional, a gente achava que o tema de pessoas não era tanto nossa responsabilidade, né? Hoje, o que a gente precisa é mostrar para esse líder do impacto que ele tem na vida das pessoas, na saúde mental das pessoas, que é altíssimo, né? A gente tem um dado que o líder impacta a saúde mental do time igual ao cônjuge dessa pessoa, né? Então, assim, mais do que os amigos e familiares. Então, o primeiro papel é esse, e o segundo é trazer esses rituais para o dia a dia, como é que a gente cria hábitos, como é que a gente cria rotina, e aí o nosso papel é criar um plano mais estático também para fazer essas mudanças. E não adianta, né, olhar para a saúde mental, bem-estar e felicidade numa palestra só, em algum momento pontual. Tem que ser rotina, tem que ser cultura organizacional. Perfeito. Então, você, assim, dando uma dica para os RHs que estão nos escutando aqui, que vão escutar depois a gente ali no YouTube, podcast e tudo mais. O que você fala? Pessoal, saiam daqui se vocês quiserem começar essa jornada. Qual é a tua recomendação para eles começarem a investigar esse tema sobre felicidade do trabalho? Até andar dentro, tá? Você me falando aqui sobre felicidade no trabalho, eu estou ouvindo muito um passo a passo sobre ganho de produtividade, sobre ganho de eficiência. Deixa eu até desligar aqui, pronto. Sobre ganho de produtividade, sobre ganho de eficiência.
E é o que as empresas mais buscam, né? Então, todas as empresas falando, depois principalmente do Covid, a palavra eficiência virou a palavra da vez. E como isso está correlacionado com felicidade. Eu tô ouvindo você falar, falando, meu Deus, mas faz todo sentido. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A correlação de eficiência e felicidade, né? Nesse novo momento. E algumas dicas ali de, tá bom, RH, se vocês, ouvindo agora, eu acho que vocês deveriam se preocupar com essas 3 coisas para começar essa discussão. Legal. Eu acho que primeiro a gente tem falado muito, né, da sustentabilidade humana é essencial para a sustentabilidade dos negócios. Então acho que esse é um ponto super importante da gente mostrar, principalmente aí para a alta liderança, de que não existe inovação no ambiente de pessoas sobrecarregadas. Não existe, né, inovação sem segurança psicológica, não existe manter os resultados se as pessoas muitas vezes não estão engajadas. Então, a sustentabilidade humana, ela passa muito por esse lugar de garantir os negócios, garantir a continuidade dos negócios, né, os resultados mesmo. Mas quando a gente fala, então, quais são os próximos passos, né, se eu quero começar? Eu acho que tem 5 etapas que eu tento trabalhar com os clientes. Primeiro, entender um diagnóstico, o que está acontecendo, né? Seja através das pesquisas que já existem, seja nova pesquisa, seja uma entrevista qualitativa, mas é entender quem são as pessoas da nossa empresa e quais são os desafios que a gente tem hoje, né? Com isso, é entender também qual a nossa dor. É turnover, é engajamento, é falta de produtividade, enfim. Então, acho que esse é o primeiro papel. O segundo, ele passa por esse lugar de letramento, né, do RH, da liderança, para que as pessoas entendam a importância do tema e não fiquem naquele mito, né, que felicidade corporativa é a piscina de bolinhas. O terceiro, eu acho que é a cocriação de um plano de ação. Não tem uma fórmula mágica, então como é que a gente coloca os próprios líderes para falarem o que funciona na área deles? Hoje o que eu faço, eu falo que é quase que um quebra-cabeças. Eu levo ferramentas, ideias para que eles possam falar, olha, isso faz sentido para a minha área. Então essa cocriação, ela é super importante. E, por fim, eu acho que a gente tem ainda 2 etapas. Uma de levar para a alta liderança aprovar, e aí trazer essa alta liderança para se comprometer com mudanças, porque também se o diretor, se o VP, enfim, não entendem o que a gente está falando, é difícil virar cultura, né? Então, acho que isso é super importante. E, por fim, a gente tem trabalhado muito com os embaixadores da felicidade, com pessoas que vão garantir a prática de tudo isso, né? Que vão olhar os rituais, que vão olhar o que funciona e vão olhar os indicadores também. Então, eu acho que essas etapas seriam o mundo ideal da construção de cultura de bem-estar, olhando também essa cultura de resultados. Ótimo. E como que você hoje enxerga essa questão da alta liderança, né? Desse comprometimento da alta liderança? Muitos clientes que chegam para a gente hoje querendo transformar a sua liderança, né? Muito na pauta de liderança, trazem esse tema de como é que eu levo isso pro meu CFO? Como é que eu levo isso pro meu C-level para embarcar eles também nesta jornada, né? Então, como é que é hoje você, já na sua experiência, né? Em Heineken, em todos os lugares que você já passou, Unilever, como que foi esse processo de comprometimento da alta liderança nessa pauta? Eu acho que temos muito primeiro que desmistificar, né, e mostrar que o que a gente está falando, cuidar de pessoas, de fato, é a forma da gente gerar os resultados. Então, o que eu tento levar é um pouco de letramento, de cases, né, tem um case, por exemplo, da Microsoft super interessante, da Microsoft do Japão, que é um país super workaholic, maior índice de burnout do mundo. A Microsoft do Japão fez regras de reunião para eles aumentarem a produtividade. Reuniões de até 30 minutos, com até 5 pessoas, com pautas definidas, com uma ata sendo trabalhada depois, um trabalho assíncrono. Então, um case que é super simples, né, pouco disruptivo, super simples mesmo, aumentou a produtividade deles em 40% e reduziu a sobrecarga em 20%. Então, o que a gente tenta levar para a alta liderança são esses cases, são exemplos, são dados, números, para que todo mundo entenda que essa construção vai gerar resultados, né? A gente, quando fala de um programa de reconhecimento, de pausas, de uma liderança mais empática, humana, o que a gente está falando é de fato de gerar resultados. Então, quando a gente chega com esse discurso e com esses cases das grandes empresas, com resultados que vêm sendo estudados aí por Harvard, né, por grandes universidades também americanas, a gente mostra que talvez esse seja o único caminho para a gente manter os negócios vivos, né? Tem um dado interessante que eu vi agora em Austin, que 45% dos CEOs acham que sua empresa vai ser inviável se ela não mudar nos próximos 10 anos. Então, de fato, a gente está chegando num ponto, como você falou, e eu acho que é um ponto assim, super importante, de que não adianta a gente fazer o que a gente já conhece. A tecnologia mudou completamente, a inteligência artificial vai trazer um progresso de
100 anos, só em 5 anos, a partir de 2050. Então, a gente começa a entender que a gente precisa muito de mudanças. Então, como é que a gente garante que a alta liderança está entendendo isso e não com discursos de retrocesso, de voltar para caminhos conhecidos, né, de, mas é só uma brincadeira, ou, o presencial é 100% necessário. Não tem a fórmula mágica, mas está na hora da gente entender o que funciona para a nossa empresa e como é que a gente constrói um novo modelo. Acho que quando a gente leva dados, números e cases, fica mais fácil da alta liderança entender a seriedade e a urgência do tema. Perfeito, Rê, perfeito. Acho que é muito esse caminho, concordo super com você, de trazer os cases, trazer os dados e começar a comprovar isso por fatos e dados, né? E aí tem um ponto que é a questão que é super polêmico, já ouvi todos os temas possíveis em relação a isso, que é a questão do 4 week na semana, né? O 4 days a week ali de trabalho. E você é diretora, né, na iniciativa aqui, representante Brasil da 4 Week Global. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa iniciativa, né? Da onde ela surgiu, como que ela chegou no Brasil aqui, qual que é o papel que você exerce sobre ela em todo esse contexto que a gente está conversando. Legal. A iniciativa surge em 2018, quando um empresário da Nova Zelândia vê que das 8 horas trabalhadas a gente produz menos do que 3 horas. Então ele falou, nossa, a gente está tão cansado, sobrecarregado, como é que a gente produz tão pouco e o que a gente precisa mudar? E aí ele percebeu que, de repente, ele podia pedir um comprometimento maior das pessoas durante 4 dias, sem aumentar horas trabalhadas, né, trabalhando 8 horas, tendo um dia inteiro de folga, mas reduzindo a improdutividade. Reduzindo as reuniões que são improdutivas, reduzindo as distrações, reduzindo o retrabalho que a gente tem, a comunicação falha, né? Então, a ideia dele foi fazer um piloto com a empresa dele, propondo, vocês topam manter o salário, manter os resultados, mas reduzir aí a sobrecarga, né? Reduzir um dia da semana. As pessoas toparam e eles foram mensurando o que acontecia depois de 6 meses. Os resultados foram ótimos para o colaborador, né, melhores níveis de saúde mental, de bem-estar, de felicidade, e melhores para as empresas, tá, para a empresa. Então foi aumento de produtividade diária, aumento de engajamento das pessoas, aumento na receita. Então me parece que em todos os aspectos era bom para o colaborador e para a empresa. E com isso ele lança então uma organização sem fins lucrativos, que é a 4 Week Global, que hoje tem atuado para levar essa missão para outras organizações, para outros países. Eles estão em 16 países e o Brasil é um deles, porque eu fui conversar com eles para tentar entender, acho que o modelo é super interessante, eles gostaram muito da Reconnect aqui no Brasil e a gente acabou fazendo essa parceria de fazer o primeiro piloto da América do Sul. Começamos o piloto desde o ano passado, em meses de planejamento, de aulas, de diagnósticos, para a gente conseguir mostrar para as empresas o que eles precisariam fazer para trabalhar melhor nesse modelo que a gente chama de 100-80-100. Mantém 100% dos resultados, trabalha 80% do tempo e mantém o salário. Então, com isso, a gente conseguiu ter ótimos resultados em todos os pilotos ao redor do mundo e eu trouxe o piloto para o Brasil e agora a gente vai ter, a partir de maio, já os primeiros resultados dos primeiros 3 meses de piloto. Sensacional. E como foi essa implementação? Na verdade, eu escutei, né? Eu escutei o teu podcast no Corre Delas sobre o tema, que já era um tema que para mim era super relevante, queria muito escutar mais. Então, acho que tem alguns pontos que você fala, mas como que foram as principais barreiras para você trazer isso para o Brasil? Quais foram as principais objeções que você ouviu quando você trouxe esse tema? Acho que a primeira objeção ela é a mais óbvia, né, de não podemos perder resultados. Então as pessoas têm essa ideia de que trabalhar mais gera mais resultado. Se eu perguntar para cada um de vocês, né, como é que vocês mensuram produtividade? A maioria das empresas pensa em horas trabalhadas, né, então a gente ainda valoriza aqui no Brasil o workaholic, né, que está 10 horas da noite trabalhando, a gente acha lindo, vai achar que ele gera muito resultado. Mas os dados mostram todo o oposto disso, né, pessoas que são workaholics, muitas vezes elas têm aí altos índices de burnout, muitas vezes depois de um tempo elas adoecem, então está na hora da gente começar a desmistificar isso, e a gente começou a mostrar esse novo formato, né, que é mais saudável, mas mais produtivo. Mas a primeira objeção certamente foi essa, né, vamos perder produtividade, vamos perder resultados. Depois que a gente começou o piloto, um grande desafio que a gente teve foi das empresas entenderem que todo mundo precisa mudar a forma que trabalha, porque não é só tirar a cesta, e isso eu tenho enfatizado muito, porque se a gente tirar a cesta hoje só do jeito que está, a gente vai ficar sobrecarregado.
porque é muito provável que a gente não consiga terminar tudo que a gente tem para fazer, a gente se sinta ansioso de ficar devendo, né? Então, a ideia dessa transformação, ela passa muito por um olhar o que a gente precisa reduzir de improdutividade diária. Posso usar inteligência artificial, posso reduzir reuniões, posso ter um trabalho assíncrono, posso reduzir a forma com que a gente se comunica hoje, que é, né, muitas vezes uma sobrecarga também de WhatsApp, e-mail, muitas vezes Teams, Slack, enfim. Então, o segundo grande desafio para as empresas que entraram no projeto, Raíssa, foi de fato todo mundo entender que precisa de mudanças. E aí eu trago um pouco desse olhar também de que se a gente quer construir um futuro do trabalho que é mais flexível, que passa mais por um olhar da saúde mental, a gente precisa falar também com os colaboradores sobre deveres, porque não adianta falar eu quero flexibilidade, mas aí eu abuso dessa flexibilidade, né? Então, o que as empresas precisaram também discutir com os colaboradores de, olha, esse é um projeto que ele pode ser muito bom para o futuro do trabalho, né? A gente, de fato, trabalhar menos, mas melhor, mas ele precisa do comprometimento de todo mundo, porque se o colaborador não entrega o que tem que entregar, a empresa vai deixar de ter uma semana de 4 dias. Então, acho que o desafio que a gente tem vivenciado agora, de 3 meses de fato de piloto, é que todo mundo entenda que todo mundo faz parte de direitos e deveres de uma construção de uma semana mais curta, mas que seja mais produtiva. Perfeito, perfeito. E quais são os perfis dessas empresas, né, que vocês começaram a rodar o piloto? Porque o que a gente muito escuta é, nossa, acho muito legal, mas na minha realidade não funciona. E eu acho que isso é uma questão, né? Todo mundo fala, não, na minha realidade é diferente, ou o meu caso é diferente. Eu acho que todo mundo deve falar isso. Então, qual é o perfil dessas empresas que vocês estão rodando o piloto? E entender um pouco se você acredita que essa implementação ela pode ser, sim, abrangente para qualquer segmento. Quando a gente fala do varejo, por exemplo, né? Acho que o varejo traz muitas objeções. Escutei alguns pontos de vista de pessoas que estão no varejo, falando um pouco sobre atendimento do cliente e tudo mais. Qual que é a tua visão sobre isso? Qual o perfil das empresas que rodam piloto e qual que é a tua visão para ser mais agnóstico em relação a segmentos e tudo mais? É. A gente achou que fosse ter só um perfil aqui de empresas, né? Muitas vezes a gente, vai ser tecnologia, startups ou qualquer coisa assim. No final foi super surpreendente, né? A gente tem no piloto um hotel, a gente tem um hospital, a gente tem um comércio. Nesses casos, que um trabalho que muitas vezes 24/7, né, como hospital, eles começaram pelo administrativo. Mas o que eles já percebem, o diretor do hospital me fala, por exemplo, a gente reduziu faltas, a gente reduziu licenças médicas. Então, eles pensam no futuro, quem sabe na área assistencial. O enfermeiro, o técnico também poderiam ter uma semana mais curta, tá? Então, no final, essa ideia de não funciona para o meu segmento ou para o meu porte de empresa, eu acho que são mitos que a gente carrega, várias crenças que a gente tem, né? Com certeza, há 100 anos, quando saíram de uma semana de 6 para 5 dias, certamente também tiveram as mesmas objeções, a produtividade vai cair, o resultado vai piorar, e no final, aqueles resultados, eles foram melhorando, né? Então, o que a gente percebe, Raíssa, é que hoje a gente tem 22 empresas trabalhando no piloto, perfis diferentes, segmentos diferentes. Por exemplo, no piloto de Portugal, então, a gente tem uma creche, a gente tem um asilo. Então, o que a gente precisa é entender o que funciona, porque também não é uma fórmula mágica. A maioria das empresas aqui no Brasil resolveu tirar a sexta. O modelo fala 20% de redução de horas. Pode ser, por exemplo, todo dia, 5 vezes por semana, reduzir 20% também. Então, 6 horas em vez de 8. Também acho que é um modelo que pode ser o futuro. Um outro aspecto que é importante também contemplar é que a gente fala muito em olhar resultados. Então, o que a gente precisa é talvez ter clareza de não funciona por quê? A gente vai deixar o quê de lado? Certamente, hoje a gente não mensura os resultados como a gente deveria. A gente vê as metas batidas ou não batido, mas ao longo da jornada a gente olha muito pouco para o que está dando certo, para as evoluções, se as pessoas estão cumprindo aí cada prazo no meio do caminho, né? Então é um novo olhar para a produtividade, para novas métricas, né? Então, quando as empresas falam isso não funciona para mim, muitas vezes é porque elas não entendem as mudanças que a gente quer fazer. Essas grandes empresas que eu te falei, né, que a gente está trabalhando, quando eu chego falando, gente, a gente trabalha muito, mas nem sempre bem. Quando eu falo, muitas vezes elas, não, mas aqui não, a gente é super eficiente. E aí eu falo, tem muitas reuniões? Todas falam, sim, temos. Então só isso já seria uma coisa de, dá para reduzir a jornada se a gente reduzir reuniões improdutivas. Elas podem ser mais curtas, elas podem ser mais objetivas, porque hoje o que acontece é, estamos numa reunião, mas estamos fazendo outras coisas em paralelo. Então é isso, a gente está aqui, mas não está aqui.
e isso faz a gente perder muito tempo ao longo do dia. Então, eu acho que o modelo ele funciona, claro, em trabalho intelectual de forma muito mais fácil, né, do que pensar num hospital, que talvez tenha que contratar mais pessoas, né, mais enfermeiros, mais técnicos, para garantir, mas que no final, financeiramente, o que eles percebem é que talvez compense, inclusive, esse aumento de time para garantir aí essa redução que a gente tem necessária. Mas o que eu sinto é que está na hora da gente discutir, porque assim não está bom, né? Mesmo as grandes empresas estão falando, não, a gente é super produtivo, como você falou, a gente está num momento de discutir eficiência muito grande, e aí a gente acha que é o quê? É simplesmente trabalhar mais, que é um caminho que não é o caminho, mas a gente precisa muito desses dados e ir testando, pilotando. As empresas que estão com a gente, elas estão muitas vezes começando com algumas áreas da empresa, não com a empresa inteira, para entender o que funciona, o que não funciona, como é que a gente vai seguir daqui para frente. Então eu acho que é isso, pilotar. E o que a gente traz no piloto é a metodologia, né, da For the Week Global, está passando aí por 16 países, levando o que a gente tem que fazer para, de fato, trabalhar melhor, né. Então, eu acho que o grande desafio é tirar essa crença de que na minha empresa não funciona, a gente é super produtivo, porque, de fato, a gente hoje mensura muito mal a produtividade. Excelente, acho que esse é o ponto, né? Até tem uma pergunta aqui no chat que fala justamente sobre isso, que é: como que eu identifico essas fontes de improdutividade, né? Então, eu acho que a gente nem pensa sobre isso. A gente sempre acha que a gente está Exato. no escala da produtividade e a gente não identifica. A gente acha que a gente é produtivo. Tem aquele livro, eu gosto muito dele, Essencialismo, né? Que é a arte de você fazer menos para fazer melhor. Mas a gente acha que a gente é produtivo porque a gente está numa reunião ouvindo, mas a gente está respondendo 75 e-mails. E, na verdade, a gente não está fazendo nada bem. Exato. Mas a gente acha que a gente é produtivo fazendo isso. Como é que a gente identifica essas armadilhas que a gente cai? Eu vou falar hoje quais são os 5 maiores ofensores da produtividade, tá? Então, globalmente, o que a gente percebe é, primeiro, reuniões ineficientes. Por isso que eu falo, esse é um grande volume do nosso dia a dia, né? Estamos na reunião, mas estamos respondendo uma mensagem, estamos com a mente divagante, o que nos faz fazer uma reunião muito longa. Eu visitei o Facebook da Califórnia e as salas de reunião não tinham cadeiras, porque as reuniões eram stand-up meetings, para as pessoas simplesmente tomarem uma decisão, definir alguma coisa juntos, e depois cada um ia trabalhar de forma assíncrona. Então, muitas reuniões e reuniões eficientes são 2 aspectos super importantes para a improdutividade. O outro é falta de clareza. Hoje parece que nesse mundo que a gente vive, a gente tem que fazer tudo. O problema de querer fazer tudo é que a gente não faz quase nada, né, bem feito e com o resultado que a gente espera. Então, é como é que a gente traz para o dia a dia uma maior priorização do que deveria estar sendo feito, né? Eu faço com o meu time toda segunda de manhã um check-in que a gente olha o que a gente prioriza essa semana, porque não dá para fazer tudo. Então, isso é super importante para a gente não ficar trocando, né, de atividade sem também focar. O outro aspecto é um pouco de falta de inspiração, né? As pessoas estão, de fato, trabalhando em trabalhos que elas não trabalham suas forças, seus dons, seus talentos, né? Como é que a gente, então, descobre melhor o que funciona para cada um? E, por fim, a gente perde muito tempo hoje no excesso de informação que a gente vive, né? Então, se eu abrir o WhatsApp agora, vai ter um monte de informação. Se eu abrir o Teams, vai ter outra. O meu e-mail. Então, como é que a gente coloca mais as informações de forma mais fáceis de serem acessadas, né? Então, na nuvem, em documentos, que não esteja no caderninho individualmente de cada um. Isso é uma das coisas que a gente discute bastante na semana de 4 dias. A maioria das empresas está fechando na sexta, está saindo na sexta, escolheu a sexta, mas sempre tem alguém de plantão, porque é isso, né? O cliente, enfim, as empresas não querem fechar na sexta-feira. Mas para isso, todo mundo tem que poder acessar, por exemplo, a reunião que a Raíssa teve ontem, a reunião que a Renata teve ontem, a informação só eu tenho e que eu não vou estar na sexta. Então a gente começa a criar uma cultura mais colaborativa, metas mais colaborativas e talvez trabalhar mais até por projetos do que só por uma descrição de cargo. Então, a Débora perguntando aqui da produtividade, reuniões, falta de informação clara e falta de inspiração e também da gente ter uma liderança muitas vezes que engaja, que motiva cada um, né, que também prioriza. Então acho que isso tudo ajuda a gente a combater essa improdutividade. Perfeito. E aí você falou muito da questão de ter ferramentas, né? De como ferramentas que possam centralizar alguns pontos. Como que você acha que a tecnologia vai auxiliar nesse movimento e nessa evolução? Inteligência artificial ou outras ferramentas, como que isso ajuda nessa caminhada para a gente poder tanto ganhar mais produtividade, quanto também ganhar mais qualidade de vida?
É essencial, é assim, até interessante falar isso, porque em 1930, o John Keynes, economista, falou que a gente deveria, nos anos 2000, 2000 e pouco, a gente deveria trabalhar 15 horas semanais, porque ele falou, com a evolução que vai ter da tecnologia, certamente eles trabalharão menos. E aí o Bill Gates recentemente falou, com a inteligência artificial evoluindo do jeito que está, a gente deveria trabalhar três dias por semana. Então, o que a gente percebe é, se a gente utilizasse de fato a tecnologia a nosso favor, a inteligência artificial, a gente poderia trabalhar muito menos e realmente muito melhor, né? Um exemplo muito simples, assim, hoje, quase todas essas ferramentas que a gente utiliza para uma reunião online, ela pode fazer uma transcrição da reunião e já um resumo. Então, já, em vez de eu ficar perdendo tempo, o que foi discutido, eu já sei se é um resumo, cada um vai para sua mesa trabalhar. Outra coisa é, ao invés de eu começar tudo a escrever do zero, eu já pesquiso de forma mais rápida, eu já trago aqui informações mais rápidas, eu já tenho um esboço de um texto, de algum documento que eu preciso fazer, eu posso criar um PowerPoint, que eu não preciso começar, eu não sou designer, né? Eu não preciso criar um PowerPoint, a inteligência artificial cria, eu só coloco as informações. Então, lá no South by Southwest, uma coisa que eu ouvi bastante é, se você não está testando ferramentas de inteligência artificial, você está atrasado. Então, não, a gente não precisa ter medo da inteligência artificial roubar o nosso emprego, mas a gente tem que ter medo de quem souber usá-la roubar o nosso emprego. Então, eu acho que é o momento do mundo da gente não mais esperar as mudanças acontecerem, a empresa, como é que a gente começa a testar e vai discutindo e vai entendendo empiricamente o que funciona e o que não funciona, para a gente entender que no final ela vai ajudar muito a gente a trabalhar muito menos, mas muito melhor. Perfeito. E eu acho que essa questão do medo, né, de como é que a inteligência artificial vai roubar o meu lugar, gera até um afastamento, que é assim, não vou usar porque eu tô ignorando, né, tô fingindo que não tá acontecendo aqui porque eu estou com medo disso. E eu acho que o caminho é o contrário, né, quanto mais informações a gente tem de como isso vai ajudar no nosso dia a dia, mais a gente consegue se colocar, né, e assegurar o nosso espaço. E tem um papel muito forte do RH nisso também, né, de como é que o RH é propulsor desse tipo de iniciativa, de formação, de capacitação, até dos próprios colaboradores, para eles não terem o medo da inteligência artificial. Óbvio, respeitando ali as limitações de cada empresa, né, a gente tem alguns clientes que são bancos que não pode usar o ChatGPT de forma nenhuma. Mas como é que a gente consegue, o RH consegue embarcar também os colaboradores nessa jornada de capacitação de inteligência artificial para que eles também consigam fazer uma reflexão de como é que eu otimizo o meu dia a dia. Faz sentido? Total. E a gente fala muito da segurança também, então, claro, não dá para usar qualquer ferramenta que está sendo lançada. Mas, por exemplo, a Microsoft está lançando ferramentas e a Microsoft tem aí uma política de segurança já muito, muito grande, inclusive com o uso da inteligência artificial. Então, como é que a gente vai usando ferramentas que já têm mais segurança, levando para a nossa empresa, discutindo, habilitando pessoas para testarem, para que a gente possa, de fato, otimizar tempo e parar de perder tempo improdutivo, né? Porque no final, quando a gente olha, eu acho que essa reflexão do pós-Covid a vida é muito curta, né? A gente não quer passar a vida trabalhando, a gente quer qualidade de vida, a gente quer ter um tempo para nossa família, para as nossas relações. A semana de 4 dias traz muito esse olhar, as pessoas terem um dia para fazer, inclusive, algumas pessoas falaram, sei lá, comprar algo que eu não conseguia durante a semana, ir ao médico, fazer exames, né? Então, eu acho que essa possibilidade da gente usar a inteligência artificial para ganhar tempo de qualidade na nossa vida, né, eu acho que vai ser essencial. E o papel do RH, concordo com você, é propulsor de todas essas discussões e não deixar o tema morrer na empresa, né? Eu acho que a gente tem que sim trazer dados, testar e fazer pilotos para mostrar, talvez, para a alta liderança que existe um novo caminho. Maravilhoso. A gente rodou uma pesquisa, né, dentro da Papo de Gente, que é a nossa comunidade de RHs, sobre se eles acreditavam, né, e como é que eles viam a questão dos 4 dias na semana de trabalho. E a comunidade super se dividiu, né? A gente basicamente ficou com 48% que não acreditavam na redução da semana de trabalho e basicamente 52% que acreditavam que a semana poderia ser reduzida. Qual que é a tua visão, né, até para a gente, né, encerrando aqui o nosso bate-papo, qual que é a tua visão em relação a isso? Você acha que os 4 dias ainda estão distantes? É um caminho que ainda está longo de ser percorrido ou você acha que com a tecnologia e com alguns movimentos isso vai ser inevitável?
Eu acho que a gente ainda muitas vezes resiste porque a gente acha que é só tirar a cesta, né? Se de fato for só tirar a cesta, eu mesma acho que ele não funciona, né? A gente até conversei com algumas empresas que fizeram, por exemplo, o Short Friday, que não funcionava, e aí foram fazer uma semana de 4 dias fazendo mudanças que a gente está falando, de planejamento, de design, e a semana funcionou de 4 dias. Então, eu acho que a flexibilidade é um caminho inevitável. Se é exatamente uma semana de 4 dias, se as pessoas trabalharem mais por resultados e por entregas num movimento mais assíncrono, eu não sei, acho que não tem uma fórmula, tá, Raíssa? Eu acho que são movimentos que são todos complementares e relevantes, mas o que eu tenho certeza é que a flexibilidade vai ser uma exigência aí do futuro do trabalho. Então, como é que a gente pode ser protagonista e construir o que a gente quer sem perder resultados e pilotando e testando, inclusive para fazer da melhor forma para a nossa empresa, né, o que funciona de fato para a nossa empresa. Perfeito. A Daniela perguntou aqui no chat, essas pesquisas também foram implementadas em áreas operacionais da empresa, como produção, logística, né? Esses estudos mais avançados ali das universidades, Harvard, etc. Rodaram nas áreas mais operacionais, porque eu acho que essa é uma preocupação latente, área comercial, área operacional, sempre essa preocupação. Fora do Brasil a gente tem, sim, de fato, fábricas trabalhando, operação, logística. No Brasil a gente não tem, o que a gente tem, de fato, é o comércio que está atuando. Ele se mantém aberto sexta-feira, mas as pessoas elas fazem uma escala, né? Então isso está acontecendo. A gente vai tentar mensurar se, né, nesse comércio a gente teve indicadores diferentes dos trabalhos mais intelectuais, mas fora do Brasil os resultados foram bons, inclusive para a manufatura, para as fábricas, logística, produção. Então eu acho que o piloto ele é importante justamente para isso, né? Para a gente dar os indicadores, o que funciona, o que não funciona, como funciona também, porque talvez a discussão seja essa, como trazer flexibilidade que funcione cada modelo de trabalho. Perfeito. Perfeito, Rê. Tô super feliz de ter podido bater esse papo com você. Acho que esse tema é incrível. Já tinha escutado ali o podcast, pesquisado sobre você. Acho que o trabalho que você vem desenvolvendo é um trabalho de impacto profundo. Eu acredito que as estruturas de trabalho não têm volta, elas vão continuar mudando. A gente está há muito tempo engessado num modelo pós-revolução industrial e que agora a gente caminha para ter mudanças mais de rupturas e novos modelos que estão mais integrados, né, integrativos com o ser humano e suas diferentes dimensões ali, e que isso não tem volta. E que o RH é protagonista nesse movimento. Então, queria que você deixasse aqui algumas palavras finais, né, de conselhos, visões, né, um pouco de visões e até algumas referências para o pessoal que quiser estudar mais sobre o tema, poder continuar discutindo, porque a gente está só na pontinha do iceberg ainda sobre o assunto, né? Tem muita coisa para a gente poder aprender e percorrer aí. Bom, eu acho que a mensagem é essa, né, de que de fato existe uma forma de a gente trabalhar que pode ser mais saudável, que pode ser melhor para a gente, que pode ser melhor para as empresas, mas ela não vai acontecer se a gente não fizer as mudanças, né? Então, eu ia falar para vocês, não desistam, porque a gente vai ter obstáculos, não é fácil fazer transformações, o mundo é bem resistente, né, a qualquer mudança. Então, como é que a gente lidera isso, discute isso, traz dados, traz cases, estudem, né? Então, hoje a neurociência ajuda muito nesse olhar do que funciona, o que não funciona. Então, não adianta falar trabalhar 20 horas por dia traz resultado. A gente já sabe que não, né? Então, eu acho que é super importante a gente refletir sobre tudo isso de uma forma que seja até científica, né? Então, eu escrevo bastante sobre isso no LinkedIn, no meu Instagram. Então, me procurem para tirar dúvidas, para qualquer referência e busquem caminhos mais científicos, de o que a gente está falando não é superficial, não é besteira, e ele pode fazer um mundo melhor, né, em vários aspectos. Então, acho que a mensagem é essa mesmo. E também agradecer, tá, Raíssa? Muito bom o bate-papo e que a gente possa continuar expandindo e levando essa mensagem para mais pessoas. Com certeza, estamos só começando, Rê. Pessoal, muito obrigada. De novo, né? O vídeo vai estar lá no YouTube para vocês continuarem. A gente vai dividir toda a gravação no Papo de Gente também. Rê, muito obrigada, né, por compartilhar um pouco do teu conhecimento aqui com a gente.
De novo, né? Acho que você é super entendedora do tema, uma baita referência, não só no assunto da questão do 4 Days a Week, mas também de felicidade no trabalho, bem-estar, produtividade e eficiência. Então, acho que é um trabalho super ostensivo aí que você vem entregando para o mercado. Então, de novo, muito obrigada, uma honra, um privilégio poder ter batido esse papo. Pessoal, muito obrigada que também acompanhou. E é isso. Obrigada, Raíssa, obrigada a todos. Valeu, gente. Tchau, Rê. Obrigadão. Um beijo.